Você está ouvindo Estudo para Culto Doméstico com o Reverendo Anderson Ribeiro. Sexta-feira, 4 de setembro de 2020. Tema: o sofrimento de Cristo. Texto básico: Mateus, capítulo 20, versículos 17 a 19. Estando Jesus para subir a Jerusalém, chamou à parte os 12 e em caminho lhes disse: Eis que subimos para Jerusalém, e o Filho do Homem será entregue aos principais sacerdotes e aos escribas. Eles o condenarão à morte, e o entregarão aos gentios para ser escarnecido, açoitado e crucificado. Mas ao terceiro dia ressurgirá. O que você faria se soubesse antecipadamente os seus sofrimentos? Depois de amanhã eu viajo e bato o carro ou vou ser assaltado. Não seria desesperador? Que solução você teria? Vou mudar a data da viagem. Vou mudar o roteiro da viagem. Jesus sabia para onde estava indo e o que iria acontecer com ele. Ele tinha consciência de todo o sofrimento pelo qual iria passar, mas mesmo assim foi até o fim. Por isso, a fim de preparar os seus discípulos para esta situação, Jesus procurou mostrar-lhes os sofrimentos que iria enfrentar em Jerusalém. Então Pedro, durante a caminhada, quis desviá-lo do sofrimento, dizendo: Tem compaixão de ti, Senhor, isso de modo algum te acontecerá. Mas Jesus o repreendeu, dizendo que ele estava sendo pedra de tropeço para ele. Mateus 16, 22 e 23. Assim, sabendo Jesus antecipadamente o que iria lhe acontecer, não mudou sua trajetória, mas caminhou firme, sem titubear, para Jerusalém. Ele iria encarar todo aquele sofrimento. Muitas vezes pensamos que nossos sofrimentos são singulares, que estamos sofrendo muito e, quiçá, se tivéssemos a oportunidade de evitá-lo, nós o faríamos. Mas Jesus não fez isso. O que podemos aprender com Cristo sobre isso? Em primeiro lugar, traído por um amigo, no versículo 18. Jesus sabia que seria entregue nas mãos dos principais sacerdotes e escribas, sendo considerado inimigo do seu povo. Jesus seria entregue por quem? Por um dos seus discípulos. Assim, Jesus tinha diante de si a deslealdade de um dos seus amigos. Ele foi traído por Judas numa negociata com os principais sacerdotes, quando Judas lhes propôs: Que me quereis dar e vos-lo entregarei? E pagaram-lhe 30 moedas de prata, Mateus 26, 15. Este valor é aproximadamente $20. Como Judas pôde vender o seu mestre? Judas ouviu os ensinos de Jesus, realizou milagres em nome de Jesus, era o tesoureiro, mas foi capaz de traí-lo. Mais ainda, antes da traição, o Senhor Jesus lavou-lhes os pés juntamente com os outros, num gesto de humildade e serviço sem distinção. Jesus sabia que isso iria acontecer, mas não relutou em ir para Jerusalém. Ele teve o coração destroçado pela lealdade de um amigo. Isso já produz um grande sofrimento, mas Jesus o enfrentou. Ele passou por isso para que pudesse nos socorrer em situações semelhantes. Quando ficamos decepcionados com pessoas em quem confiamos, a fim de não perdermos a esperança e não agirmos precipitadamente.
Segundo lugar, um julgamento injusto. Judas entregou Jesus aos soldados que foram enviados pelos principais sacerdotes para o prenderem. Mateus 26, 49 a 50. Naquele momento tão crítico, Jesus ainda cura um daqueles que fora prendê-lo, colocando no lugar a orelha decepada, devido à falta de prática no manejo de Pedro com a espada que trazia consigo. Lucas 22, 50 a 51. Então, preso, Jesus é levado para o sinédrio, onde testemunhas falsas o acusam, porque os principais sacerdotes o queriam matar. Mateus 26, 59. Dali é levado para o governador Pôncio Pilatos, diante de quem nada respondeu a seu favor. Este coloca a decisão nas mãos da multidão que escolheram entre Jesus e um criminoso chamado Barrabás. Mateus 27, 21 e 22. Que julgamento injusto! Mas Jesus o enfrentou para poder nos socorrer quando somos injustiçados e para que evitemos fazer justiça, mas confiar no justo juiz. Terceiro lugar, morte de cruz e ressurreição. Depois de ser condenado injustamente, Jesus sofre a pena como criminoso, a morte de cruz, que era a mais terrível morte. Ali, naquele momento de sofrimento, ainda sofre a zombaria dos soldados. Mateus 27, 28 a 29. E das pessoas, Mateus 27, 39 a 40. E de um dos ladrões, Lucas 23, 39. Quanta humilhação para alguém que só fazia o bem. Mas por fim vem a ressurreição, e é a gloriosa vitória sobre a morte e todo o sofrimento. Mateus 28, 11 a 15. Jesus enfrentou todo tipo de sofrimento, e ele tinha consciência de tudo que iria sofrer, e mesmo assim continuou no propósito de Deus. Se você soubesse do sofrimento que iria enfrentar por causa do Evangelho, você abandonaria a fé ou permaneceria firme em seu propósito? Lembremos-nos sempre das palavras do Senhor Jesus. No mundo passais por aflição, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. João 16, 33. Ele deve ser nosso modelo diante de todo e qualquer sofrimento neste mundo. Motivos de oração: que o Senhor seja glorificado nesta situação, desenvolvimento de uma vacina para o coronavírus, agradecer por aqueles que já se recuperaram, orar pelos profissionais da saúde, pelos idosos e grupo de risco, e por aqueles que já estão internados por infecção do coronavírus, pelo retorno às atividades e pela Igreja do Senhor em todo o mundo. Que Deus assim nos abençoe. Amém.